meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, a gente dá continuação no nosso módulo de endocrinologia. Hoje a aula é sobre diagnóstico do diabetes tipo 1. A gente falou bastante do tipo 2 lá no módulo de síndrome metabólica. E agora a gente aborda o diagnóstico de diabetes tipo 2. O conceito, tá, é que o diabetes ele é uma doença autoimune, tá? O diabetes tipo 1, ele tem duas causas, né? A questão da doença autoimune, né, e da questão idiopática. Nessa questão, né, do diabetes tipo 1, que a gente está falando da questão de produção, tá, de insulina, a falta de produção de insulina, né, no início a diminuição, depois a ausência dessa produção, a gente trata de uma questão autoimune e os outros casos idiopáticos. Desses, 99% dos casos são autoimune e ali aproximadamente 1% dos casos são de origem idiopática. Tá? Uma grande parte desses casos estão relacionados a doenças infecciosas, algumas doenças virais, né? A questão de trauma, tá? Então, um trauma em região abdominal que acaba atingindo o pâncreas, causando uma laceração no órgão, e aí ele diminui a sua função, tá? Esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade ali, ele pode ter por um tempo diabetes, ou esse diabetes pode perdurar a vida inteira. Então, tem essas duas situações. A mais comum, tá, é a metabólica, tá? Autoimune. Então, a gente sempre envolve aí a questão de produção de autoanticorpos que afetam, né, células beta do pâncreas. E aí, o indivíduo ele entra ali num quadro de diabetes mellitus. Tá? De caráter multifatorial, né, a questão da doença autoimune é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que vai levar a diversas complicações, tanto complicações macro quanto microvasculares, como a gente viu na nossa aula lá na síndrome metabólica, algumas alterações oculares, nefropatias, né, causadas por esse excesso, né, de excreção de glicose, algumas alterações neurológicas. E isso vem, né, devido a essa diminuição de produção de insulina, nessa ausência de produção, tudo isso é por conta da alteração do metabolismo, e aí vai apresentar todas essas complicações, tá? Então é uma doença imunomediada, tá? Ela pode ser conhecida como diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus imunomediada por conta da sua ação, tá? Da questão da doença, né? De como ocorre a doença. Tá? Imunomediado por conta dessa produção do autoanticorpo que vai ali afetar as células beta. Tá? Também pode ser chamado de diabetes dependente de insulina. A gente usa esse termo para tratar o paciente, né, já que a gente viu lá na nossa aula de síndrome metabólica que o indivíduo com diabetes tipo 2 ele pode ser tratado com hipoglicemia antes. Já o diabetes tipo 1, tá, o tratamento exclusivo é a insulinoterapia, tá? Não tem outras maneiras, somente a injeção de insulina, porque não há produção de insulina, então o indivíduo ele fica dependente, tá, da insulina. E essa doença ela vai ocorrer devido à destruição das células beta, tá? Então leva à deficiência absoluta de insulina. Então é uma evolução, tá? Primeiro ocorre uma diminuição da produção de insulina, e em seguida, e com o tempo, essa vai caindo essa produção, tá? De uma forma exponencial até que há ausência ali de produção de insulina. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem, né, onde a gente tem a produção. Então, o pâncreas ele é um órgão, né, endócrino. Então, a gente tem o estômago, o duodeno, o ducto biliar,
é bastante importante, tá? A questão da alimentação, devido aos picos de glicose. Aí a gente, com os picos de glicose, a gente tem a produção de insulina, isso no indivíduo normal, né? Então aí a gente tem os canais, né, os ductos pancreáticos e as ilhotas. A gente consegue ver aí à direita do vídeo as ilhotas de Langerhans, né, que são as células beta, que são células que produzem, tá, a insulina. A gente também tem a produção de glucagon e a gente também tem a produção de insulina, né? A produção de insulina fica aí responsável as células beta de Langerhans. Tudo bem? Então, e a gente tem as células alfa, delta, células beta, né? E aí, a gente tem aí nessa imagem a presença, né, das ilhotas, que são sítios celulares que produzem insulina. Tá? Essa insulina ela passa pelo ducto biliar e ela chega ali para a circulação, ela é entregue. E ela é entregue, né, à corrente sanguínea, né, pela vascularização ali do órgão. Que a gente consegue ver, né, bem bonitinho no corte histológico, né, ali a gente tem toda a questão do tecido, né, como a gente viu na imagem anterior. A gente tem a vascularização, então mostrando, né, a circulação arterial que ela recebe, a insulina e o glucagon envia, né, para o nosso organismo, para nossas células, os ductos pancreáticos, que é importante ali na excreção dessas enzimas digestivas, né, produzidos ali pelas células acinares, e a gente tem as ilhotas, tá? Então a ilhota, ela contém as células alfa, células beta, tá? E aí a gente tem a célula beta como a célula produtora de insulina. Nisso, os marcadores da destruição imune, ela vai incluir os autoanticorpos, tá? Nesse indivíduo, ele tende a produzir autoanticorpos, né? Então, são anticorpos que ele reconhece, né, os nossos próprios antígenos e ele combate, né, as nossas células saudáveis. Existem algumas doenças aí no nosso organismo que a gente produz esse autoanticorpo, a gente vê isso no lúpus, né, por exemplo. E aí a gente tem alguns autoanticorpos específicos de célula beta, tá? Então, ele vai ter, né, uma ação de célula beta, tem autoanticorpos contra insulina, tá? Então, são casos bastante... são casos específicos, mais raros, muito delicados, que o indivíduo, até de receber a insulina, ele, dependendo do tipo de insulina, né, esses autoanticorpos ele destrói, né, essa insulina. Então a gente tem autoanticorpo contra a célula beta, né, contra a ilhota pancreática, a célula beta em si, contra a insulina, né, a descarboxilase do ácido glutâmico, bastante importante no nosso metabolismo. Então a gente produz autoanticorpos para vários mecanismos ali no nosso metabolismo, tá? Na questão aí desse equilíbrio, tá? Entre insulina, glucagon, pico glicêmico. Então esses autoanticorpos eles afetam ali diversos mediadores importantes. Ela é uma doença crônica, tá? E ela tem uma ação autoimune em um órgão específico, que nesse caso é o pâncreas, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre a produção desse autoanticorpo, né, esse autoanticorpo ele reconhece esses antígenos de células saudáveis do nosso organismo, a gente vai ter ali a presença dos linfócitos T autorreativos. E qual que é o ponto? Quando ele chega nessas, ele vai lá, reconhece essa célula beta como algo hostil, tá? E aí ele destrói a célula beta pancreática. E aí essa célula ela vai ter uma deficiência da produção de insulina, tá? Ocorre até a destruição ali total das ilhotas e a gente tem aí a diminuição, né, ou até a deficiência da produção de insulina, né, tendo ausência de insulina no nosso organismo. E a gente tem alguns principais autoanticorpos,
É bastante importante lembrar deles, que a gente vai falar deles mais para frente, quando a gente tratar de diagnóstico laboratorial. Então, a gente encontra, né, um dos principais, a gente tem a anti-insulina, que é o IAA, a gente tem o anti-ilhota pancreática, que é o ICA-512, a antidescarboxilase do ácido glutâmico, que é o anti-GAD, né, também utilizado na rotina, assim como anti-insulina. A gente tem o antitirosina fosfatase, que é o IA2, e o antitransportador do zinco. Tá? Esses são os principais autoanticorpos. A gente utiliza alguns no diagnóstico laboratorial da diabetes tipo 1. Então, o que acontece? Né? Quando a gente tem a presença desse autoanticorpo, né, desses anticorpos, a gente consegue fazer o diagnóstico em qualquer faixa etária, tá? Então, geralmente o indivíduo, quando a gente vê em aula, a gente encontra bastante, né? A gente consegue fazer bastante diagnóstico em crianças e adolescentes. Por ser uma doença autoimune, então esse paciente ele vai ter esses sinais e sintomas no início. A gente vai falar já quais são no início da doença. A gente consegue diagnosticar ele de início. Alguns mediadores, alguns tipos, né? A gente tem o diabetes tipo 1, mas a gente tem vários fatores, né? A gente lembra lá no começo que a gente fala que é uma doença multifatorial. Tudo vai depender, né, de qual autoanticorpo eu estou produzindo. Tá? Mas aí eu consigo fazer o diagnóstico em qualquer faixa etária, tá? Lembrando que é mais comum aí na adolescência, tá? E também na infância. A incidência, ela aproxima-se de 0,5 casos, né, de novos casos para cada 100 mil habitantes. A gente tem aí uma prevalência menor que 1%, tá? Quando a gente trata da nossa população aqui no Brasil, tá? Ela é menos comum que o diabetes tipo 2, a gente lembra a diferença, não é uma diferença bastante grande na questão de porcentagem entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Ela comete principalmente criança e adolescente, tá? E adulto jovem, sendo a maior idade de ocorrência por volta da adolescência, tá? Então, na adolescência, é onde a gente faz a maioria dos diagnósticos. Então, vamos recapitular? Então, aqui a gente tem uma doença, a gente vai ter uma doença de maior parte, né, sendo autoimune, né, 99% autoimune e 1% idiopático. A gente tem uma doença metabólica, que ela tem como principal, né, fator ali a questão da ausência de insulina, né, e aí a gente pega por qual motivo, tá? Pelo motivo de ter ali a destruição de células beta-pancreáticas. Então, aqui a gente não está falando de resistência insulínica, a gente não está falando de GUT4, né, de diminuição dos canais, né, de insulina, tá? A gente está falando de produção. Tá? Então, diferente do diabetes tipo 2, a gente está falando de produção. Então, a gente está falando de diminuição ou ausência da produção de insulina. Tá? E isso acontece porque tem os fatores genéticos, tá? Por diversos fatores genéticos, a gente tem cerca de 7 genes principais que são estudados, tá? Na questão aí do motivo, né, do diabetes tipo 1. Então, geralmente, na adolescência, a maioria desses genes eles começam a ser expressos, e a doença se manifesta e esse paciente ele fica diabético. Existe uma questão hereditária, sim, tá? Existe a questão dos fatores ambientais, a exposição desse indivíduo, tá? Então, tem todos esses fatores, tá? Por isso que a gente fala que é uma doença multigenética, ela é de uma origem, né, multifatorial, né? E tem uma questão ali de imunidade, tá? Então, a gente sabe que é uma doença autoimune, né, na maioria dos casos, né, cerca de 99% dos casos, é uma doença autoimune e é uma doença que a gente tem aí afetando na maior parte crianças e adolescentes, porque é a faixa que a gente faz mais o diagnóstico. É uma doença crônica, tem cura? Até agora não, tá? Então se estudam, né, dispositivos de células beta,
dispositivos celulares, se estuda a cultura de célula, se escutam implantes, né, de tecido por cultivo no próprio órgão para produção de células beta, injeções de células beta no pâncreas para que estimule a produção. Em animais existiu alguns resultados, não foram resultados, né, tão surpreendentes assim para falar que a gente está num caminho, tá? Mas tem coisa boa para vir aí, né? Estão estudando algumas coisas bacanas quanto a cultivo, tá? Essa questão da injeção de células beta é bastante interessante, né? Claro que é algo a ser aprimorado, algo que está distante, mas é algo que já é feito, né? Precisa ser aprimorado. Na ciência a gente, né? O céu é o limite, então tem muita coisa, né, aí para acontecer de benéfico na questão do prognóstico do nosso paciente, né, para que ele deixe de ser insulino dependente e ele comece a produzir a insulina endógena, tá? Tudo bem? Então a gente deu uma relembrada. Vamos para o diagnóstico clínico, tá? Então, o diagnóstico clínico, tá? Geralmente o indivíduo, uma criança ou adolescente, ele vai vir acompanhado por alguns sinais que são sinais clássicos, tá, do diabetes. Isso a gente viu lá na nossa aula de síndrome metabólica. Um dos principais, tá, existem ali 3 principais sinais clínicos. Um a gente vai chamar bastante atenção, tá? Isso é bacana para a gente chamar atenção quando a gente fala de diagnóstico clínico. Primeiro, o paciente vai ter poliúria, tá? Ele vai aumentar bastante o número de micção, tá? Aumenta bastante o número de micção desse paciente. Segundo, tá? Polidipsia. O que é isso? Sede excessiva, tá? Bastante sede. Então o indivíduo ele vai bastante ao banheiro e ele sente bastante sede, tá? Sinal clássico do diabetes tipo 1, tá? A gente vê isso também no diabetes tipo 2. Clássico diabetes tipo 1, a gente tem o emagrecimento, tá? Então o indivíduo ele tem bastante emagrecimento, tá? Então a gente tem esse aumento significativo da incidência em crianças, principalmente menores de 5 anos, tá? Então a gente tem aí uma especial atenção para essa faixa etária. Primeiro, dificuldade de evidenciar a sintomatologia, tá? Então é uma idade que a gente não consegue, tá? Ainda está encontrando, buscando palavras para que seja, né, expresso verbalmente as ações do seu próprio corpo. Então, é uma idade bastante difícil da gente lidar na clínica, tá? Então, o diagnóstico por muitas vezes não é mais o visual, porque a criança ela não consegue relatar o que ela sente. Tá? O que a gente vai ver, né, principalmente em criança lactante, aumento da ingestão de leite, aumento do uso de fralda, tá? Então a gente vai ver a poliúria e a polidipsia, tá? Aí fica mais fácil para a gente, né? Quando a gente está falando aí de bebês, o sintoma acaba sendo até mais fácil, né? Para evidenciar devido ao aumento do número, né? De mamadeira e a questão ali da troca de fralda mais frequente, porque sempre está tendo ali micção, né, por conta desse fracionamento aí da urina. A gente vai ver no nosso paciente perda de peso. Tá? Perda de peso a gente vê na maioria dos pacientes com diabetes tipo 1, uma grande maioria bastante magro, tá? O magro. Bastante irritabilidade, isso a gente tem a ver com o metabolismo da glicose, tá? Mecanismo de compensação, tá? Esse indivíduo ele vai ter ali algumas disfunções neurológicas devido à questão do metabolismo, tá? Então, o metabolismo do carboidrato ele tem também uma ação, tá? Em prazer, tá? Então, o indivíduo ele perde algumas percepções e o indivíduo vai ficar bastante irritado, tá? Então, todos aqueles mecanismos psicobiológicos de recompensa eles são diminuídos.
Então, o indivíduo ele apresenta desidratação devido ao aumento da micção, tá? Por mais que aumente a ingestão de água, mas ele tende a desidratar mais, tá? Esses são alguns sinais e sintomas principais que a gente tem que chamar atenção, tá? Então, caso apresente algum desses sintomas, deve procurar atenção médica para que seja feito o diagnóstico o mais breve possível, tá? Esses indivíduos, eles têm uma descompensação bastante importante, tá? Então, a doença, ela agrava para um quadro bastante importante, bastante grave, que é a cetoacidose diabética, tá? E aí a gente tem vários casos de óbito, tá? Por conta da cetoacidose. Então, a cetoacidose é a principal questão no diabetes, porque é onde a gente tem a maior causa de morte, pelo motivo do paciente entrar em cetoacidose, tá? Tudo bem? Alguma dúvida quanto ao diagnóstico clínico, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Pausa o vídeo, tá? E lista para mim, lista aí, né, para vocês estudarem, né, pra gente. Quais são os principais sinais e sintomas do diabetes tipo 1, tá? E aí, vocês vão lá naquela aulinha lá de diabetes tipo 2, lá na aula de síndrome metabólica, e eu quero que vocês comparem, tá? Veja o que tem de semelhante, o que tem de diferente, né, na questão da etiologia da doença, né, o motivo da doença, no diagnóstico clínico, o que a gente vê de diferente entre uma e outra, tá bom? E aí, quando vocês terminarem, a gente continua a aula, tá? Vamos lá? Então, pausando o vídeo e fazendo a atividade. Beleza, agora que vocês já fizeram, né, o comparativo, já analisaram a diferença dos dois, a gente vai entrar agora no diagnóstico laboratorial. Primeiro, dos exames realizados é a dosagem de peptídeo C, tá? Ele é um peptídeo obtido, né, quando a proinsulina ela é clivada, né, quebrada, para virar insulina, né? E a gente tem aí a insulina. Então, ele é um marcador funcional, tá? Da função ali das células beta, tá? De produção de insulina. Então, ele é usado para dosar a produção endógena de insulina. Tá? O bom dele é que ele não sofre efeito da administração da insulina subcutânea, tá? Ele tem como valor de referência o valor de 1,1 a 5 nanogramas por ml. Tá? Então, esse é o valor de referência de 1,1 a 5 nanogramas por ml. E no caso da nossa diabetes tipo 1, a gente vai verificar os níveis diminuídos. Tá? Então, se a gente pensar que ele ali tem, a gente encontra ele na questão da clivagem da proinsulina e insulina, então ele vai estar aumentado quando? Quando eu tenho, por exemplo, insulinoma, diabetes tipo 2, pacientes com insuficiência renal, alguns pacientes com hipopotassemia, a gente vê na gravidez. Essas situações elevam o valor de peptídeo C, né, se a gente pensar pela sua função. Já os valores diminuídos, tá? Ele está relacionado ao quê? Se eu tenho diminuição de peptídeo C, consequentemente eu tenho diminuição da produção de insulina, tá? Então, eu estou tendo uma menor produção ou ausência, né, de insulina, e aí o peptídeo C ele vai estar diminuído na minha circulação. Tá? Então, ele é utilizado ali, né, um dos exames para diagnóstico do diabetes tipo 1, tá? Quando a gente encontra o peptídeo C diminuído em nível sérico. E aí a gente tem os autoanticorpos. Tá? Aqui a gente tem um esquema bem legal, que a gente consegue ver alguns sítios celulares, né? Aqui eu tenho uma célula beta, né? À esquerda eu tenho uma célula beta, eu tenho
ali os grânulos de insulina, eu tenho a insulina lá no interior desses grânulos, eu tenho um transportador de zinco, tá? Eu tenho o glutamato descarboxilase, né? E eu tenho tudo isso tem os meus antígenos, né? Então, eu tenho o IA2, né? Então tem alguns antígenos ali desses autoanticorpos. E como no caso do diabetes tipo 1, né? Então tem a produção de autoanticorpos contra, né, essas partes dessa célula. Então eu posso ter mais de um autoanticorpo sendo produzido, né, afetando a minha célula beta. Eu posso ter um único fator. Então eu posso ter autoanticorpo contra a insulina, autoanticorpo contra o glutamato descarboxilase, né, o transportador de zinco. E aí eu tenho a destruição dessa célula que produz a insulina, essa célula beta, tá? Por conta desses fatores, né? Eu tenho autoanticorpos que estão destruindo, que reconhecem esses antígenos, tá? E vão destruir ali um fator ou vários, né? Ou todos os fatores. E aí um dos principais testes que a gente faz é a imunofluorescência, né? Como no ICA, por exemplo, a gente utiliza a fluorescência, que a gente tem a imagem, né, de uma fluorescência mostrando ali, né, a fluorescência nos pontos, né, nos sítios que eu tenho o ICA ali presente, que a gente vai ver já já. E que é esse ICA, tá? Ele é o antilhota, tá? O Slet Cell Antibody, tá? Aí ele é usado por fluorescência, então ele é um antilhota pancreática específico para ilhota. Ele é um marcador, tá, de diabetes tipo 1. Olha lá, o marcador de diabetes tipo 1, olha a importância da palavra marcador de alguma coisa, tá? Então, é um marcador de diabetes mellitus tipo 1. A principal técnica utilizada é a fluorescência indireta, tá? Então, a gente adiciona, a gente tem uma lâmina, a gente tem um tecido pancreático, e ali eu tenho marcado, né, o antígeno, e aí eu coloco o soro do meu paciente, eu tenho um conjugado com marcador, com fluorófilo, e aí eu vou ter a emissão de fluorescência caso o meu paciente tenha esse anticorpo antilhota, tá? Esse autoanticorpo. E o que é bacana, tá? Quando eu tenho um antilhota positivo, reagente, tá? Quando ele aparece na minha fluorescência, é sinal que eu tenho atividade da doença, é sinal que eu tenho diabetes mellitus tipo 1 ativa, agindo, tá? Tendo função. Eu tenho o anti-GAD, tá? Que é o anticorpo, tá? Da descarboxilase do ácido glutâmico. Essa enzima, ela foi identificada, né, como sendo um autoantígeno. Então tem esse autoantígeno de grande peso molecular das células beta pancreática. Ele é considerado um dos principais antígenos envolvidos na patogênese do diabetes mellitus. E aí a gente vai buscar, tá, esse GAD aí para fazer o diagnóstico, né, do diabetes mellitus tipo 1. A gente tem o anti-insulina, tá? Que é o IAA, né? O anti-insulin auto-antibody. Então a gente tem esse anticorpo anti-insulina. Alguns laboratórios ainda fazem por radioimunessaio, né? O radioimunessaio está em desuso, mas para algumas técnicas ele ainda é o mais indicado. O radioimunessaio, a técnica, ela possibilita a gente buscar, né, fazer esse diagnóstico precoce, ele é bastante sensível, desse autoanticorpo. O ELISA ele é bastante importante para avaliar, né, esses anticorpos produzidos contra a insulina. Então, no ELISA a gente consegue buscar, né, esse anticorpo. No radioimunessaio a gente
consegue buscar o antígeno, né, presente, e aí a gente consegue quantificar, né, os antígenos, e aqui no ELISA a gente consegue avaliar a produção desses autoanticorpos que são produzidos contra a insulina exógena, né, por exemplo, a insulina que a gente aplica no nosso paciente, a insulina que está lá na bomba de insulina. Então, o anti-insulina é importante para isso. A gente consegue, às vezes, você administra, o paciente ele não se adequa ao tratamento, mas é porque ele produz autoanticorpos contra a insulina. Né? Então, ele precisa fazer uma terapia, né? Uma imunoterapia, para que, né, após a imunoterapia, ele consiga estabelecer o seu quadro ali, a gente consegue, né? E a partir daí a gente consegue fazer a terapia com insulina de uma forma mais tranquila. Né? A gente não precisa encher o nosso paciente de insulina enquanto ele estiver fazendo a imunoterapia, para que ele consiga ter um equilíbrio. Né? Lembrando que esse paciente ele vai estar constantemente em cetoacidose, né? Um paciente bastante complicado. Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, é muito importante, porque a gente consegue iniciar a terapia antes, né? A imunoterapia antes, a gente reduz essa produção desse autoanticorpo, e aí o paciente ele fica mais equilibrado, né? O quadro ele se equilibra mais. A gente tem a hemoglobina glicada, então que a gente viu nas aulas anteriores, né? A gente viu que existe a glicação da hemoglobina com a glicose, tem a formação da hemoglobina glicada, ela é bastante importante, ele é um marcador também. A gente consegue avaliar o prognóstico do paciente, a gente consegue avaliar a adesão ao tratamento, a gente consegue verificar se esse paciente está descompensado ou compensado. Tudo isso a gente viu lá na síndrome metabólica. Então, a gente tem a relação do nível dessa hemoglobina 1C, né, que é a nossa hemoglobina glicada. Quanto maior for a porcentagem, né, pior é o prognóstico do meu paciente, mais descompensado ele está. Então, a gente tem a faixa ali para o paciente diabético, né, de 5 a 7, né, que é a meta alcançada para o paciente diabético. A gente tem os valores referenciais de 5 a 6, né? O nosso paciente ali em torno de 5, o nosso paciente não diabético. Para um paciente diabético compensado, ele tem que estar ali em torno, né, de 6 a 7. O ideal é que fique mais próximo de 5 possível, né? E aí esse paciente ele vai ficando descompensado quando ele passa ali a partir de 7%. Né? E aí precisa de uma intervenção melhor, às vezes a terapia com insulina não está dando certo, tem que trocar o tipo de insulina, ou o paciente não está conseguindo equilibrar quanto a insulina, né, de ação rápida, ação ultra rápida, ação lenta, ele não consegue equilibrar, né, junto com a alimentação, a questão do pico de glicose e a injeção de insulina. Então é um paciente que às vezes falta informação, tá? Às vezes é só a informação que falta, às vezes é armazenamento da insulina, às vezes é aplicação. Tá? Então a hemoglobina glicada é importante para isso. Com ela a gente consegue ver aí como que o nosso paciente está, né, na insulinoterapia. Se esse paciente está aplicando corretamente, se está entrando insulina, se essa insulina está circulante, se essa insulina está sendo armazenada, se ela não está sendo degradada, a qualidade de insulina, alergia à insulina, né, se esse tipo de insulina ela é adequada ao meu paciente. A gente tem alguns tipos, a gente vai ver já alguns tipos de insulina. Então, por isso é importante a hemoglobina glicada para a gente ter o acompanhamento do nosso paciente. E aí, falando de tratamento, a gente tem alguns tipos de insulina, né, de insulinoterapia. A gente tem as insulinas de longa duração, as insulinas de ação intermediária, as insulinas rápidas, a insulina ultra rápida, tá? A gente tem algumas marcas, né? Alguns tipos de insulina. As insulinas a gente tem a glargina, a Detemir, a NPH, que é uma das mais comuns, né? A gente tem a regular, a gente tem as demais, né? Asparte, a Lispro, né? A glulizina. Então essas são as principais insulinas utilizadas aqui no Brasil, tá? Para o nosso paciente com diabetes tipo 1, geralmente, né, como ele não tem produção de insulina, o tratamento dele é mais complicado,
tá? Então ele tem um esquema terapêutico que tem que ser muito bem testado, muito bem validado, cada paciente tem um comportamento, né? Cada paciente responde de um jeito a cada tipo de insulina. O ideal é que seja feito ali um mix, né, de insulinas, de tempos, para que esse paciente ele se adeque e ele tenha o melhor estilo de vida possível. Tá? A gente tem aí as de longa duração, ela é utilizada uma vez por dia e ela mantém a insulina basal. Tá? Então ela é dada uma vez por dia, ela consegue manter ali por um período longo, tá? de quase 24 horas, ela em ação, né? Ela em uma concentração mais alta no nosso organismo. Tá? Ela tem um pico de ação entre as 6 e 8 horas, né? Ela começa a agir de 1 a 3 horas, então a insulina de longa duração ela não é indicada para pacientes descompensados, pacientes que estão em alguma situação crítica, tá? Paciente com hipoglicemia, por exemplo, um paciente com hipoglicemia eu não posso administrar, tá? Então, um paciente com alguma alteração grave, né, do quadro, não posso administrar ali uma insulina de longa duração. A gente tem aí de ação intermediária, tá? A NPH, ela tem um pico de ação entre 2 e 4 horas, o pico de ação dela é entre 4 e 10, e ela tem um período até longo, né, de 10 a 18 horas. A gente tem a regular, que ela é de ação rápida, tá? Tanto a ação intermediária quanto de ação rápida, elas são distribuídas no SUS, é mais comum a NPH. Tá? A gente vê a relação de DNA recombinante, tem uma produção bacana, a gente, hoje com a engenharia genética a gente consegue produzir isso aí em alta escala com bactérias, né, com cultivo celular. A regular ela tem uma ação rápida, né, de 0,5 a 1 hora, ela tem um pico de ação entre 2 e 3, e ela tem uma duração, né, um efeito terapêutico de 5 a 8 horas. A gente tem a ação ultra rápida. A ação ultra rápida ela é mais indicada para bomba, tá? E a gente vai ver já a questão da bomba, mas o que é importante? Para a gente ver, o início da ação dela é entre 5 a 15 minutos, tá? Essa é de ação ultra rápida. Pensa que eu tenho um paciente com uma hiperglicemia, bastante importante, tá? Então tem um paciente ali com quadro grave, né? E eu preciso administrar essa insulina. Então, por ela ter uma ação ultra rápida, tá? Eu consigo, né, estabilizar esse meu paciente num tempo curto, tá? E é importante essa ação ultra rápida. Geralmente, quando o nosso paciente ele faz uso da bomba, a bomba é importante porque ela vai fazendo a manutenção da insulina no nosso organismo, tá? Diferente da injeção, a injeção ela tem uma ação, né, de 5 a 8 horas, por isso que é importante 2 vezes por dia, que ela pega ali, né, os picos glicêmicos da alimentação. A questão da bomba é importante porque ela consegue fazer a manutenção, tá? Então, ela faz a liberação, né, eu programo minha bomba de acordo com as horas da alimentação, por isso que é importante dieta, tá? Com dieta a gente não está falando de dieta para emagrecimento, dieta hipocalórica, dieta, né, para emagrecer. A gente está falando de dieta, né, um esquema de alimentação. Então, esse paciente ele vai ter ali, ele programa essa bomba, né, por os períodos que ele vai se alimentar. E aí, quando ele se alimenta, dado um tempo, a bomba injeta ali uma quantidade pequena. Isso é legal da bomba também, que ela consegue controlar a injeção, ou então tem uma economia de insulina, né? Eu não tenho excesso também de insulina circulante, eu libero o suficiente para o meu organismo. Tudo isso é controlado e calibrado na minha bomba. E ela vai injetando, né, em períodos curtos, tá? Ali entre, né, 0,5 e 2 horas, a 2 horas, então ele vai controlando de acordo com o meu pico. E esse paciente geralmente ele faz o uso, né,
de longa duração. Então, ele faz a injeção da de longa duração, ele mantém a concentração basal de insulina. Tá? Então, é feita a administração, né, da de longa duração, ela mantém a minha insulina basal, só que às vezes essa insulina basal ela não dá conta, né, da produção. Então, a bomba ajuda muito nisso. Então, esse paciente que usa a bomba, ele tem uma qualidade de vida, né, superior aos indivíduos que fazem uso da injeção intermediária e ação rápida, que é aquela injeção, né, de 2 a 3 vezes, né, na coxa, na barriga. Então, os indivíduos que usam bomba, eles têm, né, uma qualidade de vida superior. Né, e se tende a fazer uma mistura, né, entre as insulinas, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Aqui a gente consegue ver, né, o pico de insulina. Então, as de longa duração, né, as intermediárias, as de curta duração, as de uso regular, a questão de quantidade de horas. Então, a gente vê que as de longa duração, né, como a glargina, por exemplo, ela tem um período ali quase de 24 horas de ação no organismo. Né, então, ela fica agindo por um período longo. Tá? E ela mantém ali uma concentração basal. Tá? Então, o efeito glicêmico dela é mais baixo, tá? Mas ela mantém a basal, né? Isso é que importa, né? E aí a gente tem as outras que ela tem esse pico que é importante. No pico, né, de glicose, ela ter a sua ação ali após a alimentação do nosso paciente. A gente tem um sistema de bomba de infusão, tá? Então, essa bomba ela vai sobre a roupa, né? A gente tem um dispositivo, né, que tem um catéter. Lá dentro ele tem um catéter, ele fica no tecido subcutâneo. Tá? É uma sensação de picadinha de injeção e depois o paciente não sente, não fica agulha lá dentro. Tá? Então é inserido o catéter como se fosse um gelco. Né? Então, injeta o catéter, retira a agulha, fica só o catéter lá dentro. Tá? Ele é flexível. Tá? E aí a gente tem esse dispositivo, essa colinha, esse adesivo. E aí ele fica, né, injetando ali de tempo em tempo a insulina do paciente. Né? E aqui aí ele tem, né, toda a questão de monitorização. Eu coloco, ele fazendo em bolos, né, injetando aos poucos essa insulina, né, de acordo com o que é programado. E ele tem um custo bastante elevado, tá? A gente está falando aí de 8 ou 10 mil reais, né, mais ou menos isso. Mais ali um mensal de 500 a 700 reais, isso depende muito da marca, tá? É mais ou menos isso os valores. E ele é o tratamento ouro, tá? É o gold standard, né, dos tratamentos para diabetes. Mas é bastante importante tomar cuidado, tá? Na questão da bomba, porque você precisa manter ainda a alimentação, manter todos os cuidados. Ela não é milagrosa, ela não vai fazer tudo por você. Ela tem, então, toda uma questão de qualidade, mobilidade, né? Você se preocupa, né, entre aspas, menos, porque ela está fazendo ali a sua função, mas tem que tomar todo cuidado na questão da dieta, né, exposição, sempre controlar o destro. E aí é importante que a glicose capilar, que é feita diariamente pelo indivíduo diabético, com a tecnologia, esses novos dispositivos, você tem aquele dispositivo que é um adesivo, que ele tem microagulhas, né? Que você coloca ali na pele, ele dura alguns dias, e ele tem uma comunicação com um leitor, ele dosa a glicose, tá? O que é legal? Alguns dispositivos mais novos, eles têm uma comunicação direta entre a bomba e o leitor de glicemia, né? Uma coisa bem futurista e chegou, tá? E é real. E aí ele consegue já mandar a informação quando você faz lá o destro. Ele te informa que você vai fazer o destro, você faz, ele já informa o valor glicêmico e aí ele vai, né, se adaptando ao valor da sua glicemia para ver o quanto ele vai injetar, em quanto tempo ele vai injetar, né, a questão do cálculo do bolos, para fazer essa injeção de insulina. Então, assim, o controle é incrível
tá? Ele faz com... é um controle, né, bastante incrível, porém, a gente precisa da colaboração do paciente quanto ao cuidado com a bomba, né, a questão da higiene, a questão da alimentação, que é importante, comer certinho, né, nos horários certos. Então, o paciente ele precisa ter esse cuidado. E aí, eu tenho uma proposta para vocês, tá? Hoje, a gente vai desenvolver uma atividade um pouquinho diferente do que a gente já faz. Vocês vão desenvolver um caso clínico, tá? Desde vocês vão criar o paciente, a idade do paciente, a cidade que ele mora, onde ele vai ser atendido, em qual situação que ele deu entrada. E a gente vai criar um caso de diagnóstico de diabetes tipo 1, tá? Então, você vai explicar todos os fatores, você vai colocar os resultados laboratoriais, né, os achados. Lembra que a gente não tem só esses no diagnóstico de diabetes. Eu não repeti porque a gente já falou lá na nossa aula de diabetes. E que a gente falou dos outros exames, né, os bioquímicos. Glicemia em jejum, curva glicêmica, tá? Então, a gente tem esses outros testes, tá? A gente inclui ele também aqui. Aí não precisa criar laudo, né? Você coloca o valor de referência, aí vocês vão buscar nas fontes confiáveis. Se vocês quiserem se basear em um caso já existente, tá? Mas aí usem a imaginação, isso aqui é legal da atividade. Então, usem a imaginação, né, para criar um caso bem bacana. E aí a gente tem até a semana que vem, tá? E na semana que vem a gente discute, né, o caso de cada uma, tá? Aí o que é legal? Aí a gente muda um pouquinho o esquema, vamos tentar usar o Zoom, tá? E aí a gente discute o caso, tá? De cada uma, a gente vai discutindo junto antes da aula, né? Na primeira parte, desculpa, da aula que vem, a gente discute esses principais, né, aspectos do caso de cada uma e a gente tenta aí ir resolvendo, né? Discutindo ponto a ponto, né? O que tem cada paciente. Então, coloca, né, informações ricas, sinais e sintomas, pode escrever bastante coisa, né, deixa a gente um pouco confuso. Isso é que é legal, né? Então chegou a hora de vocês criarem um caso clínico. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais sobre diabetes, né, informativos, cursos, congressos, né, que agora a gente não está tão disponível para congresso presencial, mas eles estão começando agora a bolar os congressos online. Então, tudo que vocês quiserem saber de informação sobre diabetes, entra lá, Sociedade Brasileira de Diabetes, tem muita coisa legal. Até para fazer a criação do caso, né, tem coisa lá. Né, se tiver alguma dúvida, manda mensagem, a gente vai estar participando do fórum ao vivo. Né? Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Vamos bolar o caso, tá? E a aula que vem a gente discute ele, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau.